Esther, capítulo 9, do verso 16 ao verso 32. A festa de Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades, em que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Hoje a gente tem várias cerimônias, várias tradições, várias... Não é nem só festividade, eu digo que a gente tem várias... não queria só rituais, mas tem muitas maneiras que nós nos comportamos, nós procedemos, muitas práticas, muito bem colocado, Naga, que a gente que não tem graça, que não tem alegria nessas práticas. Não tem sentido. Não tem sentido. Você guarda o sábado, mas parece que no sábado não tem graça, sabe? Aí tem gente que deseja até que esse dia passe logo, porque os outros dias são melhores. Domingo parece mais animado que o sábado. Parece um dia, pode ver, para a maioria das pessoas, o domingo, com toda certeza, parece um dia melhor que o sábado. Por quê? Porque o sábado você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro.
No domingo você não trabalha também. Pode ver, no domingo ninguém trabalha. E aí a gente faz o quê? A gente vai para o Igarapé, a gente... Para quem, né? Vocês não sabem nem o que é Igarapé, né? É rio pequeno, né? Tomar banho no rio, ou numa piscina, ou num clube, ou... É que lá a gente chama Igarapé, né? E a linguagem tem que ser outra aqui. Mas entende? A gente se diverte, vamos usar um termo assim. No domingo a gente se diverte, né? E no sábado a gente faz o quê? A gente fica agoniado, porque lá eu poderia estar ganhando muito dinheiro no sábado. Não sei aqui se é o melhor dia de ganhar dinheiro, sabe? Não sei aqui se é o dia da feira, que é o sábado. Para quem é negociante, às vezes é uma tortura fechar as portas. E alimentação, por exemplo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode beber isso, não pode... Criou-se muitas práticas, nós também temos alguns costumes, né? A igreja criou, sei lá, assim, os costumes, nós criamos o costume de algumas outras práticas que tornaram o sábado tão pesado quando os judeus contornam. Tem alegria, né? Diz que o sábado é mais alegre, mais feliz, Não existe um único mandado. Não existe nada nesta Bíblia, ou que venha de Deus, que seja ruim. Nada. Nada que Deus nos pede é ruim. Se está ruim é porque nós não entendemos ainda o que é que Deus está pedindo. Mas tudo o que Deus pede para a gente, pode ter certeza que é algo muito prazeroso, algo muito gostoso. É algo fantástico. É algo que nos dá muito prazer, até o sábado, por exemplo. Sabe, o mandamento do sábado, o pedido de Deus para nós observarmos o sábado. A maior festa dos adventistas do sétimo dia é o sábado. Deveria ser o sábado, mas muita gente não quer saber desse dia. Por quê? Porque ainda não aprendeu a guardar o sábado. Acha que guardar o sábado é ir lá na igreja, tal, fazer o culto lá, vir embora para casa, dormir o resto da tarde, muitas vezes, ou fazer uma visita ali e acabou o sábado. Né, Nilton? Muitos de nós observamos o sábado assim. Mas o que é o sábado mesmo, Clésio? O que é o sábado, não? Tu sabes? Sábado é o dia do Senhor, teu Deus. O sábado é assim, de acordo, é um dia para fazer visita, né? Se você puder ajudar também um irmão ou aquele que está precisando durante o sábado, você pode ajudar. Não é que alguém está ali, chega aqui na casa de Cleide está doente, tem um monte vazio ali para lavar, uma coisa para fazer, que nós não podemos ajudar ela a fazer aquilo durante o sábado. Nós vamos ter que ajudar também, né? Eu não sei, você que está falando. Nós temos que ajudar, compartilhar ali com ela. É, né? Nós temos que visitar os irmãos que estão necessitados, ou mesmo aqueles que não é irmão também, né? Nós podemos fazer uma visita e mais coisas ainda. Coisa dura, né, Arnaldo? É pegar o saláriozinho lá, separar 10% do saláriozinho assim. Não é duro? Mais uma ofertinha. É fácil? É gostoso? Você trabalhou o mês todo, eu não trabalhei, estava de férias, você É gostoso? Eu, pra mim, eu sempre falo, a maior satisfação minha é coisa. Eu para fazer assim, eu devolvo isso. Eu só devolvo depois que está na minha mão, né? Eu não vou devolver o que eu não tenho. Aí eu falo para Deus assim, o problema não é meu não. Se eu não ganhar nada, não vou partilhar por nada. Eu devolvo depois que está em minha mão. Então pra mim a maior satisfação minha é quando meu dinheiro está lá no banco, que eu separo lá o que é de Deus. Aqui é a complicação, que às vezes você vai pegar o dinheiro e não tem. Mas se eu compartilhar com Deus assim, porque eu peço a Deus assim, ó. Se sabe uma bagulho do disco que eu acho? Que às vezes eu não tenho problema. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça. Tá enrolado, tá? Tá enrolado, tá? Tem que ter na cabeça o seguinte, que o que Deus te deu não é só seu. Então, se Deus te deu, Ele está pedindo 10% de você, é uma coisa mínima. Está pedindo o mínimo. A gente podia dar os 50%. Ao pé 10%, muita gente ainda amarra ali sem querer devolver aquele 10%, né? Aí eu tenho um amigo que fala assim, tem razão você devolver 10%, vocês ganham micharia. É um pouquinho demais. Ao invés de você ganhar 5 mil, 10 mil, eu falei, rapaz, aí que era bom.
Aí que era melhor ainda. Ia ser mesmo. É porque eu penso, comigo, esse é o meu pensar, tá? Eu penso assim, eu faço um pacto com Deus, o senhor não me deu nada, nada eu vou te devolver. Mas o que o senhor me deu, então toma aqui, o que é do senhor. Não tem, às vezes a pessoa fica assim pensando, não querer devolver, né, o dízimo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que não é que muitas vezes a pessoa de fora fala assim, ah, mas está devolvendo dízimo para enricar pastor, fazer não sei o quê, né? Igual a Zata comentou, e no sábado, às vezes a gente é tão correria durante a semana, e aí quando chega no sábado, você chega na igreja, parece que você está com uma carga aqui nas costas, parece que quando chegou no sábado, você joga aquela carga para lá e deixa cair no chão e vai no descanso, né? Agora você não pode, muita gente pegar o sábado e fazer aquele fardo. No sábado você não pode fazer isso. Às vezes, muita gente você pega seu carro, joga a família para ir no como é que chama? No riozinho? Igarapé. No Igarapé. Aí o povo, ei rapaz, mas dia de sábado, ninguém está fazendo isso não, moço. Sabe você pegar a sua família e não pode estar fazendo isso não. Às vezes, não é ninguém de fora não. É algum dos irmãos, né? Não sabe o que vai fazer lá, né? Às vezes orar. Eu tenho uma história de um irmão que eu não esqueço nunca. Tomar banho. O irmão, todo sábado, ele ia no cinema. Rapaz, o irmão começou a ficar de olho naquele camarada. Aí o que esse cara? Todo sábado esse cara vai no Tudo cinema. no cinema, né? Todo sábado está indo no cinema. E o irmão começou. Aí o que acontece? Você dava um curso bíblico pro cara, pro menino que passava o filme, né? E o cara só tinha tempo no sábado. Aí todo sábado ele viu o pessoal ventando no cinema, mas ele dava um curso bíblico pro menino. Mas todo mundo começou a condenar ele. Rapaz, ô irmão, chamar a atenção, não pode. Não sábado é dia de cinema, não é? Isso é meio muito complicado. Agora, o sábado, você pode ver, é diferente. Para nós, é um dia diferente. A gente para quem conhece, né? E eu fico imaginando aqui, os judeus até hoje, que eles pediram aqui que não é para caducar, com certeza tem algum dos judeus que lembram desse dia aí, esse mês do ano também, eu não sei como é que funciona lá, não sei como é que é esse ano, né? Mas já pensou como é que eles comemoram? Um tempo que o povo... Nós aqui comemoramos o quê? Dia 25 de dezembro. É o ano que é uma comemoração, só para você falando de várias comemorações, é um dia que todo mundo é bonzinho, né? É o Natal. O Natal se pega, vamos juntar aqui, fazer uma cesta, passa pro irmão, e tá ali junto, e todo mundo, toda essa igreja, mutirão, vamos levar pro irmão, leva uma cesta lá pro irmão, aqui tem que comprar. Aí passou de janeiro é o pai, agora janeiro, que o cara já passando, vai morrer lá, porque aí tem janeiro, fevereiro, mas já está um monte, para chegar um monte de novo, para poder o povo ficar bonzinho de novo, né? Só come em dezembro. É só come em dezembro, só no dia 25, 26, 27, 28 por ali, acabou, então, entrou janeiro, acabou. Acabou. Essa dificuldade que a gente... Essa dificuldade que a gente... Então é isso, eu acho que pode ser que alguém tenha, mas eu não tenho esse negócio de... Eu negócio nem tem que tocar, negócio de oferta, negócio de eu não gosto nem de tocar, porque eu já é de Deus. Então, o que eu falo com ele é o seguinte, se o senhor me dê algum serviço para mim que eu ganho dinheiro, você paga o senhor, se não deu também. E pode ver, você não paga nada. Nem eu ganhei, nem o senhor vai ganhar. Já vou fazer um contraponto. Sabe por que a gente tem dificuldade de pegar? Talvez você não tenha, mas muitos têm. Por que a gente tem dificuldade de separar aquilo que é de Deus? Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Porque quem conseguiu fomos nós. Nós ralamos muito para conseguir. E quando a gente rala muito para conseguir, sabe o que acontece? A gente tem dificuldade de quê? De se desprender. A gente não quer se desprender porque deu muito trabalho. Mas se vem de uma forma milagrosa, se a gente tem certeza que se Deus abriu as portas, a gente tem certeza que foi Deus quem nos deu. Sabe o que acontece? A gente não tem dificuldade de quê? De devolver para Ele, nem que seja até tudo. Imagina, Pode falar. Imagina que alguém te dá um bolo inteiro, que a pessoa fez e te deu, toma até aqui um bolo.
Aí a pessoa diz assim, tu me dá só uma fatia pra experimentar pra ver se ficou bom? Que isso já, cara? Pega aí, foi tu que fez, foi tu que me deu, a gente já se viu. Tu tá pedindo uma coisa. Pegar metade, quer dar até metade. Esse povo tá fazendo uma festa tremenda, muita alegria. É o dia mais alegre entre os judeus, é a festa do Purim. Sabe por quê? Porque eles entendem o que estão, eles sabem o que aconteceu. Tem um histórico todo por trás. Tem um histórico todo. Eu conheço muita gente que tem dificuldades de devolver para Deus o que é dele, porque não entende o que é que está por trás. Não entendeu, não foi Deus quem lhe deu, ele fez acontecer. A gente está assim, não foram os seres humanos, não foi Esté e Mordecai que venceram. Eles reconhecem isso aqui, entende? Então, para que tenhamos alegria em fazer algo, a gente tem que ter isso vindo direto, a gente tem que saber a origem disso. Como eu estou colocando o caso do dízimo, o que é que a gente faz? A gente batalha muito, suado, ganha aquela mixaria. E é isso mesmo que a gente ganha quando a gente batalha sozinho. Mixaria. Deus pode fazer tanto nos livrar dos amores da vida, como nós vimos ontem. Entendeu? Mas a gente deixa ele de lado e vai batalhar sozinho. Aí a gente ouviu, não, tem que devolver 10%. Cara, com maior tristeza na alma. A maior tristeza na alma a gente leva lá para... E ainda tem coisa pior do que isso. Que às vezes a gente sabe que esse dinheiro vai para onde mesmo. O que a gente está recebendo em troca disso? Porque a Bíblia diz que é o quê? Vocês serão abençoados, né? Tal, trazei todos os dízimos e fazei prova de mim. E não acontece. Lógico, começa o erro na gente. Começa na gente esse erro. A gente não entende por quê. Então, tudo bem. E como ela já me criticou várias vezes sobre isso e vai me criticar de novo. Continue lá, lutando para ganhar. Continue lá e ralando. E você nunca vai ter prazer nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. Se você não entender como funcionam as coisas espirituais, elas não têm graça. Não tem graça. Nós precisamos redescobrir as verdades bíblicas. Dar uma nova roupagem para ela. A verdade tem que vir à tona. Diga, Romulo. E muitas vezes as bênçãos vêm assim que às vezes você nem percebe. Às vezes não devolve o dízimo. Teve uma época que eu estava fora da igreja, a própria liderança, eu brinco muito com ela. Ela falou, você não está na igreja, não está, por que você devolver dízimo? Aí, o que acontece? Você não devolve o seu dízimo, e muitas vezes, eu até aconteci comigo, feio. Aí lá na frente tem um filho seu que tem um problema, é uma doença, o negócio vai gastar muito mais. E às vezes, uma pequena coisa, você faz um pacto com Deus, você devolve ali, aí Deus te livra de tantas doenças, né? Livra um filho seu, você não precisa ir numa farmácia, está gastando não sei quanto com remédio, não sei, né? Com exame, com isso, aquilo. Então, às vezes não. Entra essas bênçãos na sua vida e você vai perceber só depois. Eu sei que tem quantas pessoas que gastam com medicamento. Tem pessoas que gastam quase o salário inteiro com medicamento. Na realidade, isso aí é contrário, Romulo. Na realidade, isso aí é contrário. Primeiro Deus lhe dá, para depois você o quê? Agradecer. Não é devolver, não. É agradecer. O dízimo é a sua gratidão a Deus. Ele poderia pedir tudo. Mas ele diz, não, fica com os 90, me dá. É só para que ele não seja esquecido, para a gente não esquecer. Não é que ele quer o dinheiro da gente, ele não tem necessidade disso. É por isso que a gente tem dificuldade nesse aspecto. Eu não tô trabalhando dízimo aqui, só estou pegando é só um gancho do texto. Quer ver? Vamos pegar o sábado. O sábado é coisa comum para nós, são práticas comuns aqui no nosso meio. Lembra-te do dia de sábado para quê? Não é verdade isso. Lembra-te do dia de sábado para descansar. É assim que a gente prega esse mandamento. É assim que a gente interpreta o santificar.
Mas não está escrito no mandamento para tu descansar. Sabe por que a gente quer descansar no sábado? Porque a gente se mata. A gente se mata durante a semana e no sábado está estourado e a gente quer o quê? Deitar. Ah, Deitou, deixa que eu deitar. aí, meu irmão, o sábadozão a gente faz o quê? Mas no domingo a gente já amanhece elétrico de novo. Diabo é artista, não é? Mas presta atenção, olha a ligação do dízimo com o sábado, olha só. Se você recebesse, se o que você ganha é da forma que Deus gostaria de lhe conceder, no sábado você estaria cansado? Impossível você estar cansado no sábado. Impossível. Mas a gente está vivendo uma vida o quê? Não, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão e pai. Aí no sábadozão, que é o dia, único dia que contém bênção, a gente faz o quê? Dorme, a bênção passa na frente da gente e a gente nem não viu. Não trabalha tanto não. Cara, Trabalha mais pouco. não tenho nada contra o Uma trabalho. gota de suor minha por qualquer canto. Escutem bem o que eu vou falar. Não tenho nada contra o trabalho. Eu creio que uma pessoa que não trabalha, ela fica sem, ela não é completa. Você se sente inútil muitas vezes. É lógico que não pode ser só trabalho. Uma vida não pode ser só trabalho. Mas o trabalho dá dignidade para a gente. E foi uma coisa criada por Deus. Então, se é... Olha, vamos fazer esse outro ponto. Se é algo que foi Deus quem criou, é algo o quê? Bom. Deus não criou nada ruim. O que nós fizemos foi deturpar o que Deus criou. Distorcer. Sabe, se alguma coisa está nos incomodando, das coisas que Deus criou nos incomodam, é porque nós perdemos o quê? Nós perdemos a interpretação correta. Nós não aprendemos realmente como é aquela É verdade. duas coisas. Fala aí. Uma, ou a gente está interpretando aquilo errado, e se torna um fardo. Verdade. Os judeus interpretavam errado o sábado e pesavam muito, né? Ou nós não fomos transformados, estamos tentando viver algo espiritual na carne. Verdade, também. Vai dar certo. Esses dois aspectos, tá? E o que é, então, a grande lição desse texto aí? Ananias, ele e Safira tinham um terreno. E eles colocaram o terreno à venda. E aí o que aconteceu? De que forma eles colocaram o terreno à venda? Eles pediram para que Deus o quê? Abrisse as portas para que eles vendessem a terra. Né? Quando eles venderam a terra, o bolo foi bem maior do que ele existe. E aí o que A aconteceu? bênção vem doce, né? Ou ele cresceu. Mas tem muita gente que faz isso. Ô, Senhor, me ajuda a vender em tal coisa aqui que eu vou te dar, não sei o quanto. Era algo que eles achavam que valia só um tanto. Aos olhos deles valia um tanto e Deus fez eles venderem por um valor bem mais elevado. O que aconteceu? Devolveu o valorzão. Foi, descresceu na vida. Sentiu, né? Agora esconder uma parte para nós. Existe esse outro lado. Se fosse hoje, era muito negro queimado, que batia no chão, só tirando fogo. Rapaz, qualquer negócio, qualquer coisa, Senhor, salãozinho da Nilda. Ontem ela teve que orar para Deus não trazer o cliente. Mas rapaz, presta atenção. Mas imagina se você busca a Deus, Senhor, é preciso, Ele vai trazendo, Ele vai abrindo as portas, Ele vai, sabe? Mesmo aqui no Berizal, que parece não ter muita coisa, muitas opções de trabalho. Mas o que é que Deus não é capaz de fazer? Você só tem que ter certeza de que aquilo, sabe? Você tem que ver que aquilo é... Não é esse o ponto. Eu fiquei pensando assim, né? O que a gente está tratando aqui é a mesma história do peixe, né? Corta o rabo, porque não dá na frigideira. E eu acho que para aquele povo que viveu tanta situação de... O perigo de morte iminente, né? O perigo iminente de morte, como o êxtase do livramento, não era difícil eles festejarem, entendeu? Não era difícil eles tirarem esses 2 dias para celebrar, para relembrar,
Mas eu acho que para gerações depois que não viveram isso, os filhos, os netos, que só ouviam, bisnetos, tataranetos, assim, ia ficando cada vez mais difícil. Verdade. Ia perdendo o valor. Vai, pode falar. E aí é que eu acho, assim, né, que a gente está perdendo de viver as nossas experiências. Ok. A gente viver baseado na experiência do outro, do passado, de uma escrita lá em grego, hebraico, há sei lá quantos anos atrás, é muito difícil, entendeu? Eu fiquei pensando que Abraão, né, Isaac, ele ouvia o pai falar, olha, tem que oferecer sacrifício e tal, olha, por isso, por aquilo. Mas tanto para Abraão como para Isaac, quando eles viveram a experiência do sacrifício real, isso fez sentido para eles. Deixou de ser algo teórico e se tornou uma experiência prática. Abraão passou a entender o que é você dar um filho, entendeu? E Isaac passou a entender o que é você ter, por pouco, um substituto. Alguém para morrer no seu lugar. Entendeu? Então, assim, a gente quer viver uma vida de experiências dos nossos antepassados, ancestrais e tal. Isso não sustenta ninguém. Na verdade, Eva, nós temos que viver as experiências dos nossos antepassados. Rapidinho. Isso me fez lembrar de Eliseu, quando ele fala, cadê o Deus de Elias? Entende? Nós precisamos viver as experiências dos nossos antepassados. Mas quem são os nossos antepassados? Abraão. Quem são os nossos antepassados? Pai. Ellen G. White, Tiago White, Joseph Bates, Guilherme Miller. Quem foi que trouxe as verdades à tona da Igreja Adventista? Os nossos pioneiros. E quando eles trouxeram estas verdades, elas começaram o quê? Fazer toda a diferença. Só que de lá para cá há uma o quê? Há uma lacuna. Uma distorção. E aí, nesse processo, começaram a entrar nessas verdades, tá? Nessas coisas certas, muitos costumes o quê? Muitas tradições, muitos costumes pagãos, misturaram-se, infiltraram-se na igreja. É por isso que, às vezes, algo que era para produzir muita felicidade, muita prosperidade, muita alegria no meio do povo de Deus, não tem resultado. Porque já não está na sua essência. Não está na essência. É preciso que nós o quê? Resgatemos a essência. Só que nós batemos no peito e nós dizemos que somos o povo da verdade e as pessoas olham para a gente está infeliz. As pessoas olham para a gente e dizem, mas peraí, que verdade é essa? Verdade pesada, né? Entende? Nós precisamos resgatar realmente o sentido do que Deus nos falou. É por isso que a nossa Bíblia, é por isso que quando eu pego a Bíblia, eu não gosto de ler nada sobre aquele texto, de ninguém. Não quero saber o que o fulano falou, não quero saber o que o Beltrano disse, o doutor tal falou, não quero saber. Porque muitas vezes quando eu pego esses caras, eles só repetem o quê? Eles só repetem o que outro cara maior disse, outro cara de nome... Peraí, já deixa eu falar. Outro cara maior disse. E sabe o que acontece? A gente esquece que existe a maior fonte de quê? De inspiração, que é quem? Não, com quem Ellen G. White aprendeu, com quem Tiago White aprendeu, com quem Guilherme Miller aprendeu, com quem Joseph Bates aprendeu, hein? Irã Edson aprendeu, com quem foi? Com quem Martinho Lutero aprendeu? Os valdenses, né? Os valdenses. Com o Espírito Santo, pessoal. A fonte da sabedoria não é a Bíblia. Vocês entendem? Não é a Bíblia a fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento é o Espírito, só que tem um detalhe. O Espírito Santo jamais vai revelar algo para você que contradiga o quê? A palavra. Por quê? Aí é fácil o cara dizer, mudou o sábado para domingo. Mudou mesmo? Mudou?
O dia de adoração mudou? Não. Por que não mudou? Porque se você pegar de Gênesis, está em Gênesis era qual dia? Aí eles pegam lá aquele texto, encontrou-se lá em Apocalipse, João encontrou-se na ilha de Patmos no dia do Senhor. E querem dizer que é que dia? Domingo. Eles querem dizer que é o domingo. Mas é o domingo? Se for o domingo, João está mentindo. É errado. João não pode entrar aqui, porque ele está contradizendo quem? Está contradizendo Moisés, que veio muito antes dele. Não pode. Na Bíblia não é assim. Quem foi que veio primeiro? Moisés? Tá. Depois veio quem? Samuel. Digamos só para... Tá? Samuel. Se Samuel contradiz Moisés, quem está errado? Agora eu vou lá e contradigo quem? Eu, aqui no século 21? Século 21, quero pisar em cima do Moisés, do Samuel, do Davi, do próprio Jesus. Conversa é essa? Ai daqueles que mudam um e um tio. Você entende? Nós precisamos resgatar a essência do Evangelho. Temos que orar a Deus e dizer, Senhor, como é que guarda o sábado? Não, você não tem que aprender comigo, não. Eu sou ser humano, posso enganar você. O irmão falou uma coisa verdadeira. Nós vamos realmente aprender sobre a questão da educação. Em todos os lugares, nós vamos para uma faculdade, a gente tem que copiar aquelas ideias. Já pensou? Não nos fez para copiar. A gente pode até, é o que o Paulo falou, né? Soma tudo, retém o que é bom. Mas para você ter sua própria ideia, seu próprio discernimento, porque Deus te deu sabedoria para isso, você tem que buscar na fonte que é o Espírito. Só que hoje é mais fácil o quê? Não, Dila. É muito mais fácil vocês virem aqui, me ouvir e já fiz o meu papel. E se eu estiver enganando vocês? Vocês vão tudo para o inferno comigo, é ou não é verdade? Tudo para o inferno comigo. Porque a fonte do conhecimento não é autor. A fonte da verdade é o Espírito Santo. Então eu vou lá e digo, bora Espírito, me diz o que é que está aqui. O que é que tu queria dizer? E ele nem precisa dizer para você através disso aqui. O Espírito Santo fala antes disso aqui. Aí sabe o que ele faz com isso aqui? Ele só pega e mostra um texto para você para confirmar o que ele lhe falou. A primeira confirmação do que o Espírito, se você ouviu a verdade do Espírito ou não, é através da palavra. Se bater com a palavra, se bater com o que Moisés disse, não precisa você ler Ellen G. White, não precisa você ler a Bíblia antes disso, nem ouvir nenhum pastor. Não precisa você ouvir ninguém. Você só precisa aprender a desenvolver um relacionamento com quem? Com o Espírito. Fala, pode falar. Ontem a mãe do Romualdo falou assim, a gente estava falando sobre culto, sobre estudar a Bíblia e tal, ela falou assim, mais ou menos assim, tipo, se depender de entender a Bíblia, eu tô ferrada. É verdade. Eu não vou pro céu e tal. Eu falei, irmão, o que você precisa? Acima de tudo que nós precisamos é ter um relacionamento com Deus, entendeu? Se tem gente que é analfabeto, mas que se tiver um relacionamento com Deus, Deus vai comunicar, Deus vai inspirar, vai gerar discernimento, sabedoria na pessoa, entendeu? Pessoal, Mais do que, é ótimo a gente estudar a Bíblia, é ótimo, mas acima disso... Mas ó, presta atenção, é como ela está falando, você não precisa saber nem ler. Nem ler para saber a verdade. Já pensou um negócio desse? Sim, não. Nem ler. Saber a voz, né? Tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Por quê? Porque, poxa, mas é muito difícil. E não é fácil uma festa de Purim. O que a gente vai tirar disso? É ou não é verdade? O Clésio... Foi de Purim, eu saberia. Entende? Mas presta atenção. O que tem de difícil para o Espírito? O que tem de difícil? Só que a gente prefere fazer isso. Não, já li a minha Bíblia, já li a minha lição, já fiz a minha parte. Conversa fiada. Você não teve um relacionamento com o Espírito. Ele não trouxe ideias na sua mente. Pessoal, quando eu comecei a perceber essas coisas, estou falando da minha experiência, eu comecei a ver que, puxa, tem muita coisa. O meu comportamento era aqueles rígidos, sabe? Não posso ir de bermuda lá no culto. Peraí. Da onde veio isso, meu Deus do céu? Da onde veio que eu tenho que estar com um paletó e uma gravata no púlpito da igreja? Me diz. Aonde é que está na Bíblia isso?
Aonde diz na Bíblia que o culto tem que ser 9 da manhã no sábado? Me diz. O que não pode mudar a música. O que não pode tem que ser, a entrada da plataforma tem que ser assim, assim, assim. Cara, ninguém roubou. Ninguém dá conta. Hã? Todo sábado do mesmo jeito, o sábado se torna chato, porque o cara chega lá, ele já sabe todos os detalhes. E aí quando o cara chega com o sermão que o outro já pregou, que é batido na igreja, nossa, dá até sono, meu irmão. Você entende? Eu só quero levar você a um relacionamento com a fonte de tudo que nós temos como verdade. Para que você descubra realmente o quê? Se você está vivendo a verdade. Porque nós não tem coisa, eu sempre digo, não tem coisa melhor nesta vida do que ser cristão. Não existe. Mulher não dá tanto prazer, dinheiro não dá tanto prazer, drogas não dá tanto. Por isso a gente não consegue arrastar as pessoas para vir estar conosco. Porque a gente está apresentando para elas um evangelho que é deturpado. Um evangelho que se perdeu no tempo. E o nosso papel é o quê? Resgatar, restaurar esse evangelho. E sabe como começa? Desse jeito. É desse jeito que começa. Porque a gente tem que reaprender. Porque a gente aprende realmente de maneira ritualística, né? Alguém passou para nós desse jeito, não foi, Dio? Alguém. E alguém passou para a pessoa que nos passou desse jeito. Acabou se passando o quê? Acabou se tornando o quê? Uma tradição. Do jeito que a gente aprende, a gente... É igual... Eu estava conversando naquele dia lá na igreja, né? Você gera o filho, e ao invés da geração ir melhorando, ela vai se degradando, né? Toda coisa boa, ela tem a tendência de se deturpar com o... Ela tem tendência de deturpar... Fala. É como se a gente estivesse comendo só pão embolorado, né? Olha... Pode prestar atenção, de vez em quando Deus tinha que fazer o quê? Uma limpa no seu povo. E vocês acham que vai começar quando isso aqui conosco? Porque tá ruim na igreja, pessoal. Tá ruim, tá no meio do povo de Deus hoje. Entendeu? As pessoas vão lá na igreja, elas vão assistir o nosso culto, que era para ser vivo, e é culto morto. Elas dizem, não volto mais aqui. Um culto tinha que ser um momento em que as pessoas entram de um jeito e saem de lá, sabe? Nossa, que encontro, que negócio. Elas têm que sentir a presença de Deus, elas têm que ser tocadas por Deus, elas têm que ser transformadas. Elas dizem, não, amanhã tem de novo. Que horas vai ser? Não tem sacrifício, pessoal. Tem que ser tão prazeroso que as pessoas já não conseguem nem esperar o outro dia. Não, bora amanhã de novo, bora depois da manhã. A fonte da verdade não é a Bíblia. A Bíblia só confirma o quê? A verdade. O Espírito Santo não vai falar nada contrário ao que a Bíblia já está, porque essas pessoas vieram antes de nós. Então, se você ouviu algo do Espírito que contradiz aqui, volte a orar. Volte a orar porque você está errado. Igual Pedro, Não é né? o Espírito, não é o Espírito Santo. Pedro, Não é. Pedro mata e come. Mata e come, imagina. Pedro ficou confuso com aquilo aí, foi lá. Se você não está sentindo alegria no sábado, Fala entre hoje, né? Porque como o cara disse que entende? Se você não está sentindo alegria no sábado, volte a orar e diga, Senhor, me ensina como é o sábado. E não é só o sábado, os dias da semana, me ensina a viver. Ensina-me a Aí você vai, aí eu quero é ver você abandonar o Senhor. Você não vai querer outra vida, você vai querer viver de joelhos, você vai querer... Rapaz, eu tive que ter um cuidado danado, porque chegou um momento que eu não queria mais trabalhar, eu só queria estar com a Bíblia na mão, só orando. Só que não pode ser, a Bíblia, você não pode só fazer isso. É, a hora que as lágrimas vai secar e o bicho pega. Não é verdade? É. Entende? Mas quando a gente vai trabalhar, Senhor, aonde é que eu vou trabalhar? Com que eu vou trabalhar? Aí Deus tem inúmeros, né? Inúmeros meios de nos fazer conseguir as coisas. Nós precisamos corrigir o nosso modo de viver. Do contrário, nós não vamos conseguir alcançar os nossos semelhantes. Aí a gente faz lá me perdoem, tá? A gente quer fazer um programa na igreja, aí faz peça. A gente é péssimo ator, pessoal. A gente é péssimo ator. Quem é bom ator tá lá na Globo, rapaz, tá lá no SBT, tá...
Nós somos péssimos, a gente quer impressionar as pessoas com peças. Meu Deus do céu, às vezes eu fico olhando. Todo ano a mesma Meu Jesus, é tempo de Natal, fazer o nascimento de Jesus já está furado o negócio. O disco. Não é verdade? Aí a gente quer. Não, pessoal, seja você. Autêntico. Dizem que a Nilda é muito boa de fazer programas cômicos, né? O Clécio deve ser o mesmo cara, no mesmo. Entende? Presta atenção, procure onde é que como você deve atuar. Por isso que eu disse para vocês, não, eu gosto do jeito que eu faço as coisas. Eu acredito que Deus me colocou desse jeito. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Mas eu sou autêntico. Eu não estou tentando ser o que eu não sou. Eu não preciso disso. Tem igreja que não vai me deixar mais voltar lá. Entende? Mas o que eu posso fazer? Não estão prontos para isso? Para um novo modo de fazer as coisas? Não posso. Por isso que quando eu vou a algum lugar, eu oro muito. Senhor, tu tem certeza que tu quer que eu vá lá? Tu sabes como é o negócio. E é duro para a gente. Então eu tenho que orar muito para poder ir a algum lugar, porque provoca demais. Ei, não seja o outro. O Espírito Santo tem um plano, tem um propósito enorme, pode desenvolver você de tal maneira que você começa a virar espetáculo para o mundo. Não viva a crença do outro, viva a sua crença. Tenha a sua espiritualidade, tenha a sua experiência com Deus. Ah, meu amigo, o que Deus é capaz de fazer através de alguém que se coloca nas suas mãos é inimaginável. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Mas você adora do jeito que lhe ensinaram. Você guarda o sábado do jeito que lhe disseram. Você nunca foi à fonte. É perigoso demais hoje acreditar no que os homens dizem. Muito perigoso. Entende? Porque eles têm um interesse danado. E principalmente no dízimo, né? Eles querem manter você lá. Eles querem amarrar você lá. Quando o negócio está pegando na igreja, eles soltam a bomba. Olha, o decreto dominical vai ser assinado. E aí ninguém sai da igreja. Eles apertam você. Olha, porque o fulano lá nos Estados Unidos... Rapaz, se vocês soubessem como o diabo joga com a mente da gente. Só que quando a gente tem o Espírito de Deus na vida, pode falar o que quiserem. A gente sabe, ó. Embasado no assim diz o Senhor, não é no que o pastor diz, não, nem no que o padre diz ou o que o presidente diz. Tem que trazer, né? E a gente fica desaforado. Porque a gente já não bebe suquita, né? Como a gente bebe suquita, né? Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Agora, se você não tem esse contato com o Espírito, dá um probleminha aqui. É como a folha que o vento desperta, É isso. né? É isso. São como os ímpios, né? A palha que o vento desperta. Fico imaginando assim, as palavras do Espírito Santo, e a gente. Eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente fica pensando assim, mas aí, como é que é o Espírito Santo se falar com você, chegar assim? Eu já tenho levantado de madrugada, serviço nosso, né, Arnaldo? Às vezes a gente tem muito tempo, à noite. Levantar assim, rapaz. Às vezes a minha fala assim, uma doido, levanta e um dó, fica levantando. Aí vai levando 2 horas da manhã, eu vou lá fora e pensando assim, joelho, às vezes eu olho, penso assim, peço o Espírito Santo para falar, aí você não vê assim, mas fica esperando aquela, né? Como é que funciona assim? Tem que chegar, Rapaz. Assim, porque eu fico imaginando os apóstolos ali. Jesus, elevado aos céus, falou, vou mandar o Consolador. E estava ali, Pedro, João, um homem simples, de a pouco começa a falar, palavra que o povo ficou tudo, uai. E aí começa ali, tem 3.000 almas. Né? Quem falou? O Espírito Santo. Através de quem? Dos homens ali, Pedro, João. Já é um meio que o Espírito fala. O Espírito fala através de um ser humano. O Espírito Santo fala através de um livro. O Espírito Santo fala através de uma música, através da natureza. Mas o mais gostoso é quando ele fala direto à nossa... Oh, coisa boa! Que aí você não precisa de livro, você não precisa de ambiente, você não precisa de ser humano. Só que tem que querer, Romualdo. Eu sou assim. Eu gostava muito do IAN por causa disso.
porque lá tem uma pista de caminhada enorme. Aí eu saía de casa, como só pode entrar, hoje só pode entrar 5 horas, mas antes eu entrava 4, 4h30, no colégio já está meio claro, né? Entrar e saía caminhando, eu ficava na minha. E o Espírito já sabia o que eu queria, então quando eu começava a caminhar, muitas vezes quando eu entrava na porta do colégio, eu já começava a ouvir o Espírito falando comigo. Mas eu aprendi como? Uma cadeira dessa, me empresta aí, Naga. Eu botava lá fora em casa, me perdoa, não, já falei para vocês isso alguma vez aqui, eu acho. Botava lá fora, botava o meu relógio aqui, todo dia no mesmo horário. 1 hora de tempo eu sentava ali. Eu não sei orar, não sei falar, não sou um cara de, Senhor, me ajuda aqui e tal, não. Aí eu digo, olha, Senhor, é o seguinte, eu vou sentar aqui e vou ficar quietinho aqui. 1 hora de tempo no relógio. E fiquei lá, sentado. Olho fechado, Carapanã. Aqui é Muriçoca, lá é Carapanã. Cá lá e olha, Carapanã boiando na minha perna e tal. Sentei lá 1 hora. No primeiro. Boiando e aproveitando. Despertou o meu relógio, o despertador. 1 hora nada. No outro dia, no mesmo horário. Tô aqui de novo, assim. Mais 1 hora lá e nada. Hein? Só, sabe? Mas eu digo, cara, não é possível que eu não dou conta de sentar nessa cadeira aqui 1 hora direto. Digo, não, eu tenho força para sentar aqui. Quando eu vou assistir um jogo do São Paulo com o Flamengo, eu sento lá e não sinto nada. Por que uma cadeira dessa não vou conseguir? Sentei lá, tá. No terceiro dia, tô lá, tá. De repente começa alguém e vem conversar comigo. Começa a vir aqueles pensamentos, aquelas coisas. Agora, meu irmão, o problema já não era mais o que ficar 1 hora sentado, o problema era sair da cadeira. Porque quando Deus começa a conversar com a gente, é uma conversa muito gostosa, porque Deus sabe como direcionar. Só não pode fazer o que não pode fazer é isso, de vez em quando. Tem que ser todo dia e no mesmo horário. Aí o Espírito começa a nos ensinar. Os mergulhos de Naamã, né? Para que o Espírito consiga resolver os nossos problemas, ele precisa nos orientar. Então o Espírito começa a nos orientar. Olha, Romualdo, presta atenção nesse ponto. Ele dá as informações. Presta atenção nesse ponto. Rapaz, quando você vê, ele trabalha o todo seu e tudo vai se resolvendo. Agora, lógico, você não vai ter mais problemas? Sempre vai ter, para você não perder o contato com ele. Porque uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem coração pesado, sem dores, sem preocupações, para que orar? Como é que você vai orar sem isso? Então, todo dia, sabe? E o mais gostoso de tudo isso é quando você vai lá passar o seu tempo com Deus, com o Espírito, não porque você tem problemas, mas pelo simples prazer de estar com Ele. Aí você já não fala de problemas, você pode estar sangrando por Deus, você nem fala com Deus, mas Ele chega e diz, porque está doendo? Bora resolver isso. Não é você que tem que falar com Deus, para Deus, o que você está sentindo. Ele vem e pergunta para você. Meu amigo, aí a história é outra. Mas o povo de Deus está perdendo numa coisa simples. Tem que ter comunhão, mas não tem hora, não ensina. Tem que ter hora, meu amigo. Hora, é 5 da manhã, então é das 5 até tal horário, não pode mudar. Se você for mudar no outro dia, você fala para Deus antes, diz, Senhor, meu compromisso contigo é amanhã às 5 horas. Mas tem um imprevisto que eu não posso deixar de fazer. Então eu vou lá e vamos marcar para tal horário. Mas não, a gente acha que Deus é o quê? É dispensável, então se der eu faço, se sobrar tempo eu faço. O Espírito vai falar com um cara desse, Romualdo? Você me perdoa, ele não vai. Por quê? A pessoa não tem interesse, não tem compromisso com ele, não acredita nele, acha que ele é inferior a tudo. Você vai trabalhar às 5 da manhã? Então acorde 3, durma às 7, mas não. 7 horas eu quero estar lá na frente da minha TV, assistindo tudo quanto é porcaria, dormir tarde, vou acordar 3. Não tem como. É simples demais o Evangelho, mas complicaram demais a coisa. É tão simples, sabe? Que Jesus disse, quem foi que aceitou a Jesus porque era simples demais? O inimigo, ele não está interessado nesse impedir de ir para a igreja. Não. Impedir de guardar sábado.
nos impedir de estudar a Bíblia, nada disso. O único foco dele é nos impedir de ter isso aí. Só. Pronto. Se ele cortar essa nossa ligação com o Espírito, já era. Fala, Ana. Eu vou lá? Foi assim o tempo. É só isso. Se ele conseguir encher você, se você não tiver um tempo certo, depois você começa com um tempo cronometrado, você começa como uma rotina diária, mas depois isso se torna o quê? Se torna natural para você. Você já não consegue viver mais sem. Mas você tem que se reeducar, porque a gente é mal educado. A gente não tem tempo para nada, a gente não sabe a hora que a gente vai comer, a gente não sabe a hora que a gente vai deitar. Eu tive que criar para mim uma... Hoje não, já está tudo dentro de um certo esquema para mim. Entende? Já está tudo dentro de um certo esquema. Olha só eu tenho uma dor aqui e aqui. Quando eu deito, está tudo bacana comigo. Mas quando chega 4 horas da manhã, isso aqui já não deixa mais eu dormir. Aí minhas irmãs, bora lá no médico fazer... Eu não vou fazer ressonância magnética, porque se eu tirar isso das minhas costas, sabe o que vai acontecer? Pode ser que eu durma demais e perca o meu horário de estar com dor. Então isso aqui é o meu despertador, discípulo. E tem dias que isso começa a doer, tem dias que isso aqui começa a doer mais cedo. Aí eu digo, então é para orar mais cedo hoje. Não doer de noite é para acordar. Entende? É loucura, pessoal, é loucura. Mas quanto benefício, sabe? Uma dor pode trazer. Eu acordo, levanto e daqui a pouco a dor passa tudo, sabe? Não sinto o dia inteiro. Depois que eu começo a orar, não sinto mais. Eu digo, não, estou dormindo 5, 6 horas por noite, estou dormindo até demais já. Quando eu morrer, dormir mais ainda. Né? Deixa! Semana que vem vai ter muita cadeira no sereno. Mas entende, é simples o evangelho, é muito simples. Não fique aí puxando o saco de pastor, sabe como é, andando atrás de pastor. Ele não vem passear, ele não vem dar espiritualidade dele para você. Ele pode ser santo como for, mas se você não praticar, entendeu? Se você não praticar, você mesmo não procurar botar em prática, meu amigo, não tem semana de oração que resolva, não tem culto da alvorada que resolva, não existe isso. Não existe. Você tem que dar os primeiros passos. Aí é que tá, né? As virgens, né? Pediram azeite, ele falou, vai comprar. Não podemos dar para vocês. A gente só pode fazer o quê? Orientar. O nosso papel é orientar. Porque, presta atenção, se vocês dependerem disso aqui, quando nós voltarmos, está todo mundo morto de novo. Está todo mundo caído. Não estou dizendo que vocês estão... Mas, entende? Continua na mesma rotina. E não pode. Nós, cada um de nós individualmente, podemos fazer a diferença. Fala. Não, só tô... Entende? Cada um de nós. Quando normalmente a gente vai pregar, aí você ora a Deus, assim, ora a Deus. Eu não gosto de pregar o sermão que vem pronto. Também não. Aí, mas assim, eu também não tenho peito de chegar lá e abrir aqui e pegar. Pode ser que tem, pode ser que tem. É que você tem que buscar o azeite, irmão. Não, mas que eu tô falando assim, mas que eu falo assim. Aí quando eu tô lá na roça, levanto ali, 5 horas da manhã, eu vou debaixo daquelas arvoredas ali e fica ali. E aí, aquele barulho de passarinho, chegado ali, aí eu pego uma coisa. Aí eu levo ele. Não, pera aí, vou ver aqui. Oh Deus, mostra pra mim. E com você, eu tô aprendendo agora que realmente é o que você falou. O Espírito Santo às vezes fala antes de você, quando você vai aqui só para confirmar o que você falou. É mais importante orar do que ler a Bíblia, sabia? Depois de orar que você lê, não é isso que a gente aprende? Não estuda a Bíblia antes de... Mas não é nesse sentido de você chegar lá no púlpito, fazer uma oração e aí... Não, isso tá tudo errado, rapaz. Tá tudo errado o negócio. Não, é você passar um período de oração grande com Deus. Aí depois você abre o quê? Rapaz, parece que a mensagem... Não, mas aí ensinaram pra gente como? Não canta, não vai cantar, antes de cantar tu tem que orar. Aí a gente chega lá no púlpito, Senhor, por favor, me usa agora, não quero ser eu, mas que esteja... Aí vira uma reza um negócio, chato. É tudo muito leviano, né? Pessoal, me perdoa, não sou contra a igreja, não entendam desse lado. É que o nosso maior professor
A nossa maior fonte de conhecimento está sendo deixada de fora. Foi substituída. Por isso hoje... Fala, Romualdo. Ele quer sentar na cadeira madrugada. E lá na frente, chefe, eu já perdi a hora mesmo, se E você acha que o Espírito Santo, muitas vezes a pessoa está pregando lá na frente, às vezes a pessoa está pregando, mas tá, é o que você não está falando não, às vezes a pessoa fala, não serve para alguns, mas serve para uns, para a vida espiritual dele. Você acha que mesmo pedir lá na frente, lá na hora, mesmo o que ele vai fazer, se ele pede o Espírito Santo, ele não vai dar sabedoria para aquela pessoa? Depende muito. Se tiver Uma vida antes de oração é uma... Mas você passa o dia inteiro aí, vendo tudo que não presta, tem vários momentos para você orar, você negligencia, aí chega lá na hora, Espírito Santo, meu... É mesmo você não pôr comida para cozinhar e chegar lá e achar o prato pronto. Tá difícil, né, bicho? Você tem que primeiro... Entende? Gente, o Espírito Santo, ele tem um pouco da nossa personalidade também, entendeu? Ele tem um pouco da nossa personalidade. Então imagina, você não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão. E aí na hora, me usa, Espírito Santo. Aí não tem como. Aí ele olha assim e diz, sério mesmo? Ei, quando você orar, se tiver uma vida de comunhão, tá? Arrisque-se a fazer as coisas de Deus. Mas quando você não tem, não, manda outro pregar. Arrisque-se a cantar, arrisque-se a pregar, arrisque-se a tocar, arrisque-se a testemunhar, mas tenha uma vida de oração. É porque talvez você tenha um hino, toca tanto na gente, melhor do que uma pregação. Verdade. A música é muito importante. E presta atenção. Talvez, de início, não vai ser muito simples para você. Que é como uma criança que está desenvolvendo algo. Eu estou falando para vocês porque muitas vezes eu não entendia a coisa, eu tinha que aprender só. Eu não entendia e eu me perdi ali. Aí hoje eu ainda temo. Pensa que eu chego aqui e fico, Senhor, tu vai atuar hoje? Tu vai falar aos corações das pessoas? Eu ainda tenho medo, mas eu sou ousado. Se não der certo, que não seja por mim, porque eu não fiz a minha parte. Você entende? Quando Deus quer, Ele vem, fala, alegra, toca, repreende, faz o que for preciso. Então não é, você tem que entender que o que vier de você não é seu. É o Espírito quem está fazendo. Talvez, às vezes, você não entende por que saiu aquilo da sua boca, mas foi certinho em alguém. Tocou em alguém. É o Espírito quem tem que fazer. Então nós não temos que avaliar isso. Nós só temos que avaliar se o Espírito fez ou não. Porque se ele fez, pode a igreja sair toda braba, chateada. Quando ela chegar lá em casa, assim, o povo chega lá em casa, falando, né? O povo sai da igreja, chega lá em casa. Mas que pregador chato, enjoado. Aí daqui a pouco o Espírito chega e diz, mas o que ele falou doeu em ti, não foi? Tá pesado aí, não tá? Mas é verdade o que ele falou, né? Né? E começa o quê? A mexer com a sua mente. Agora só que a gente quer, hein? Só que a gente quer, sabe o quê? Chegar no púlpito da igreja, que é parabéns, irmão, muito bom. O que você quer mesmo? Irmão, que mensagem maravilhosa. O cara não sai com nada na cabeça. Não pensa nada do que foi que aconteceu lá. O cara vai pro púlpito querendo aplauso, querendo ser considerado um bichão, né? Como diz o povo. O cara. Quer que as pessoas admirem ele, não a mensagem. Rapaz, a gente tem que desaparecer. Se aparecer mais que a mensagem, tem alguma coisa errada. Que adianta a gente ter vindo aqui e não ficar nada na cabeça de vocês? Mas foi legal aquele passeio lá, né? Poxa, comemos 2 frangos num dia, 2 frangos no outro, caldo na mandioca. Foi bom, comeu. Caldo de cana, batata. E a mensagem? E a mensagem da porção dobrada vai ficar esquecida? É isso que não pode esquecer. A mensagem do azeite que está pouco, insuficiente, vai ser esquecido? Foi só bonito? Aí como é que a gente quer mudança? Quer falar, Romualdo, ainda? Queria falar, né? Fala, pode falar. Já perdeu o trabalho mesmo? O Clécio já está desempregado. Olha, Aldin falou que... 1 hora de SAMU, já perdeu? O que eu falo pra mulher lá em casa é o seguinte, pra mim viver, eu só preciso do alicate que eu tenho lá em casa, eu chave de fenda no bolso, pronto. Uma chave de
vendo? Não, Que só eu do tenho, olha, cara. azeite. Não quero mais nada. Aldinho já aprendeu já a lição. Como é que é, a partir de Eu vou amanhã? buscar. Cadeira no sereno, meu amigo. Só que eu não quero uma hora, é duas. Eu vou buscar ele também. Eu aonde eu chego, Fala pra nós, você tá em meio. eu aonde eu Não chego, pode nem saber, que eu não a tenho- primeira coisa que eu procuro, ó, aonde eu chego, a primeira coisa que eu procuro é um lugar para mim, o quê? Para mim orar. Deixa eu ver um dia que eu vou me acertar aqui. Fui dormir na roça. Ah, deixa eu ver que lugarzinho. Onde eu chego? E lá em casa tá sendo onde? Oxe, lá é mais fácil ainda. Ó, o Aldo tá dizendo que vai dormir na roça e ela tá empurrando ele já pra roça. Deus tá querendo. Vamos orar? Tá bom, né? Obrigado, Senhor. Obrigado pelas orientações. Tu tens uma vida maravilhosa pra gente. Talvez muita coisa precise mudar nessa nossa forma de adorar. Mas nós nos entregamos a Ti, Senhor. E Tu sabes o desejo do nosso coração de fazermos tudo de maneira que Te agrada. Talvez não tenhamos forças, mas é para isso que existe a pessoa do Espírito Santo, para habitar em nós e nos dar uma vida tremenda. Amém. E que isso comece neste momento. Em nome de Jesus, amém.